Salve, salve família vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, hoje tá cheio de notícias do Vascão. Vasco teria já acertado salários aí com um jogador ganense que está jogando no futebol dos Estados Unidos. Vamos falar melhor dessa situação. Também vamos falar aí do Bruno César, que está a um passo de sair do Vasco. Já tem aí um clube português muito interessado mesmo na contratação do jogador e ele já pode deixar o Vasco aí a qualquer momento. Também vamos falar aí da situação do Martim Benítez. O André Mazzuco, diretor esportivo aí do Vasco aí de futebol, está tentando negociar aí a permanência do jogador. Vamos falar como que está esse andamento e também vamos falar aí do avanço na negociação pelo Antônio Valência. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, só clicar embaixo aí no inscreva-se, é muito fácil, é de graça, meu amigo, se inscreve aí. Também compartilha com seus amigos vascaínos, traz mais vascaínos para o nosso canal. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Pessoal, sem enrolação, vamos aí para as notícias do Vasco, né? O Vasco está tentando ainda negociar a situação aí do jogador Martim Benítez. O Martim Benítez, que pertence ao Independente, está emprestado, como todo mundo já sabe, né? Sabe totalmente aí da história do Martim Benítez. Sabe que para ele ficar no Vasco em definitivo, o Vasco vai ter que desembolsar cerca de 4 milhões de dólares para ele permanecer na Colina. O seu contrato se encerra em dezembro e a diretoria do Vasco está louca aí para tentar resolver logo essa situação, a permanência do atleta. O André Mazzuco, diretor aí do Vasco, está negociando aí com o agente do atleta para ver as possibilidades para o Vasco tentar ficar em definitivo com o jogador, já que o jogador estava sendo muito pouco aproveitado no Independente. Saiu várias notícias aí que outros clubes estavam interessados no Martim Benítez, que o Independente iria tentar vender ele, só aceita vender o jogador. O Vasco tentou estender esse empréstimo dele até o final de fevereiro, né, que é quando acaba o Campeonato Brasileiro. O Independente não aceitou, só aceita vender. Só vai aceitar vender justamente por isso, né? Porque o jogador vem recebendo propostas de outros clubes. Se ele não tivesse tantas propostas assim, talvez eles estenderiam aí o empréstimo do atleta e lá em fevereiro o próximo presidente do Vasco iria decidir aí a parada se ia contratar ou não em definitivo o Martim Benítez. Mas parece que a diretoria do Vasco quer sim resolver essa situação e o André Mazzuco parece que está vendo algumas boas possibilidades aí de ficar em definitivo com o Martim Benítez, né? Que ele permanecer no Vasco. A gente espera que isso aconteça, já que é um dos principais jogadores do time, se não o principal jogador, porque quando ele não está, o Vasco vai muito mal. Apesar do Vasco ter o artilheiro Germancano, que é o que bota a bola na rede, mas precisa do seu camisa 10 para municiar o artilheiro, né? E o Martim Benítez mostrou que é capaz de fazer isso. Eu ainda acredito que o jogador pode evoluir muito mais ainda com a camisa do Vasco. Acho que ele ainda não jogou tudo que ele sabe. Com certeza a gente espera que o Vasco contrate ele em definitivo para ele mostrar esse grande futebol que eu acredito que ele tem sim aí. E já mostrou parte desse futebol e tomara que ele permaneça no Vasco, quem sabe aí com a disputa de Libertadores em 2021, com o Vasco aí tentando se manter ali no G4 e com certeza seria ótimo para a próxima gestão que assumir o Vasco para trazer grandes jogadores para a equipe, para somar com alguns bons jogadores que estão no elenco já, né? Como o Germancano, o próprio Benítez, se permanecer, o Leandro Castan, entre outros jogadores aí, o Andrei, entre outros jogadores. Deixa aí nos comentários se você acredita que o Vasco vai ter condições de contratar aí em definitivo o Martim Benítez. Bom, por um lado o Vasco tentando aí ficar em definitivo com o Martim Benítez, mas por outro, Bruno César está bem próximo aí de deixar a nossa equipe. O Penafiel de Portugal está muito interessado na contratação do jogador e ele pode deixar o Vasco aí a qualquer momento para ir jogar em Portugal, lá na segunda divisão. O Penafiel, que está numa péssima fase, está apenas na 7ª colocação no campeonato da segunda divisão de Portugal. O Bruno César irá reforçar essa equipe. O Vasco parece que não vai fazer o jogo duro para liberar o atleta. A princípio, o jogador iria por um empréstimo com opção de compra do Penafiel, já que o jogador tem um desejo de permanecer em Portugal. A proposta do clube português agradou muito o Bruno César, que pode dar adeus aí a qualquer momento ao Vasco. A gente espera muito por isso. Eu acredito que muitos torcedores do Vasco estão com vontade até de levar o Bruno César no aeroporto para ele sair fora logo do Vasco, porque, meu Deus do céu, que péssima contratação que fez o Vasco aí, que foi essa do Bruno César. Pouquíssimos frutos colheu aí o Vasco em cima desse jogador, somente aquele gol que ele fez no clássico contra o Fluminense, nada demais, somente aquilo ali que deu a vitória para o Vasco.
Fora isso, o jogador não jogou absolutamente nada para fazer valer mais de 300 mil que ele recebia assim que ele chegou no Vasco. E agora esses 200 mil que o Vasco reduziu seus salários. O Vasco, se livrando desse atleta, vai abrir aí um espaço aí na folha salarial para trazer mais jogadores de qualidade. E deixa aí nos comentários se você é a favor da saída do Bruno César. O cara que não for a favor pode esculachar ele aí, pessoal. Esculacha esse cara nos comentários se ele for a favor da permanência do Bruno César. Bom, meus amigos, agora para fechar, vamos falar da situação aí de dois reforços que podem estar pintando no Vasco. O Vasco teria acertado aí as bases salariais com Latif Blessing, cara, jogador que está jogando no Los Angeles FC, lá dos Estados Unidos. Jogador ganês de 23 anos, joga pelo lado direito, joga no ataque, joga no meio campo e também na lateral direita. É meio que um Valência mais novo, né? O jogador é um dos grandes destaques do clube norte-americano e o Vasco teria já acertado aí as bases salariais com o atleta. Segundo o Globoesporte.com, o Vasco aguarda somente a liberação do Los Angeles para fechar aí contrato em definitivo com esse jogador. O Vasco tem alguns pontos a seu favor para negociar aí com esse atleta, né? O jogador que tem a sua esposa que não conseguiu visto para morar nos Estados Unidos, isso seria um ponto crucial para a saída dele do país norte-americano. E vindo para o Vasco, com certeza a esposa dele iria conseguir facilmente o visto para vir morar aqui no Brasil juntamente aí com o atleta, e isso seria um grande atrativo para jogador, sem falar que jogador que é de fora sempre vê o Rio de Janeiro como uma das 1000 maravilhas do mundo, e pode ser que o Vasco tenha usado esse atrativo aí a mais para o jogador aceitar a proposta, e com certeza o Vasco deve ter oferecido um salário bem maior do que ele está recebendo lá. Lá na MLS é um campeonato que muitos jogadores recebem quase o mesmo que padrão de salários, e o Vasco deve ter oferecido aí algo em torno de 200 mil, 250 mil para esse jogador, e tomara que ele venha para o Vasco, porque parece que ele é um baita jogador, muito rápido, jogador também da seleção de Gana, e é jovem, né? Tem 23 anos e com certeza viria para ajudar muito o Vasco. Ele é meio que uma espécie de Rafinha. Lembra daquele Rafinha que jogava no Cruzeiro, jogava no Coritiba? Jogador muito rápido, baixinho, habilidoso, e eu acho que seria um bom reforço sim para o Vasco, e vamos aguardar aí os próximos dias se o Vasco vai concretizar essa contratação. Também aí o Vasco teve um avanço na negociação pelo Antônio Valência, de acordo aí com o seu agente, que deu entrevista ao canal Atenção Vascaínos, disse que teve uma primeira reunião e que parece o Vasco gostou da ideia. Segundo o representante do Antônio Valência, ele disse que o jogador sabe que o mundo mudou e a pandemia alterou os valores aí, os salários, né? Porque o jogador recebia um salário muito alto e vai ter que abaixar essa pedida se quiser vir jogar no Vasco. O representante disse que o jogador está louco para voltar a jogar e espera logo receber uma contraproposta aí do Vasco. Pois é, pessoal, como eu disse, eu sou a favor da contratação do Antônio Valência por tudo que ele já conquistou na carreira. A gente espera aí os próximos dias para que o Vasco acerte logo as contratações desses jogadores, já que o Campeonato Brasileiro já está andando. Domingo o Vasco já tem um jogo muito difícil e com certeza vai ser necessário aí reforços chegarem o mais rápido possível, até que os jogadores entrem em forma. Se bem que o Latif Blessing já está jogando, né, cara? Já está lá jogando nos Estados Unidos e pode ser uma boa aí ele já chegar já para ser titular da equipe. O Antônio Valência, eu acho que esperaria um pouquinho, algumas semanas, até ele entrar em forma física, já que estava parado, mas com certeza agregaria demais aí ao time do Vasco. Vamos aguardar os próximos dias e também se vai surgir outros nomes aí mais especulados no Vasco pra gente trazer aqui no nosso canal. Bom, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. É isso aí, meus amigos. Deixa o like, se inscreve aí no canal pra fortalecer demais. Forte abraço, saudações vascaínas a todos e tamo junto.